Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Life, o podcast que te conecta com pessoas inspiradoras. E para encerrar o nosso mês de junho, hoje embarcaremos em uma jornada cheia de mágicas e mistérios. O convidado de hoje começou a jornada artística ainda criança, quando ganhou seu primeiro kit de mágica. Se cantou tanto com ilusionismo que praticamente abandonou seus outros brinquedos e passou a brincar só de mágica e começou a surpreender a todos à sua volta. Com apenas 15 anos, começou a viajar pelo Brasil, sendo contratado para fazer apresentações em empresas privadas e shows públicos. Hoje eu terei a honra de conversar com o ator e ilusionista Tiago não, desculpa, gente. O ator e ilusionista Lucas Toledo. Boa noite, Lucas. Oi, Ricardo, tudo bem? Tudo jóia com você? Tudo bem. Tá me ouvindo bem? Tô? Você me ouve bem? Te ouço, te ouço. Ah, Lucas, que bom. primeiro de tudo, eu quero agradecer você por ter aberto um espaço na sua agenda corrida para esse episódio, né? Que para mim Imagina. é uma honra conversar com você e dizer que eu sempre me interessei por essa parte de ilusionismo, de mágica, até hoje. Ô, Lucas, para a gente começar, eu queria saber um pouquinho como que você começou a se interessar pelo ilusionismo. Bom, obrigado pelo convite. Prazer é meu. Então, foi um pouco o que você disse antes de começar, né? Eu ganhei um kit de mágicas, eu tinha uns 4 ou 5 anos, e aí fiquei super interessado. Eu já via mágica na TV, né? Nos programas e tal, eu gostava muito. E quando eu ganhei o kit, eu vi a oportunidade de fazer a mesma coisa que eu via os caras fazendo e tal. Então eu comecei a brincar e não parei mais, estou aqui até hoje. Depois fui estudando, Começou né? então de uma brincadeira de criança até você começar a gostar mesmo, né? Isso, foi acontecendo de uma forma um pouco natural, assim, porque eu já sabia fazer alguns números quando eu tinha uns 12 anos, né? Eu fui brincando, né? Quando chegou uns 12 anos mais ou menos, eu já fazia algumas coisas assim razoavelmente bem. E aí surgiu a oportunidade de fazer uma apresentação, uma pessoa me chamou, eu fui, e a partir dali não parou mais. Fui. E Lucas, você lembra do seu primeiro truque que você aprendeu ou realizou em público? Olha, primeiro número, eu não lembro exatamente de um número assim. Eu lembro de alguns, porque os primeiros números que eu fiz foram os que vieram nesse kit, né? Tinha um número com corda, número com carta. Então não me lembro exatamente o primeiro número, mas tenho uma lembrança assim de alguns, sabe? E... Mas se eu lembrar ao longo da live eu te Tá, falo. Mas é porque tem tanto como tempo, né? além de ilusionista, né? Você também é ator, né? Como que Sou. você passou a se interessar pela área da atuação? Então, paralelo à mágica, eu sempre gostei muito de teatro, de cinema. Então, quando eu pensava em fazer alguma coisa, alguma formação, né, depois do ensino médio, depois que eu saí da escola, desde a época que eu estava na escola, a única coisa que vinha à minha cabeça era fazer uma faculdade que me formasse como ator, que é a Faculdade de Artes Cênicas, né? Então era uma coisa paralela à mágica, que inclusive complementa, uma coisa complementa a outra. Então, assim que eu saí da escola, eu já viajava fazendo apresentação, inclusive para outros estados, outras cidades e tal. E aí eu falei, bom, vou escolher uma faculdade e vou fazer o que eu já queria fazer, o que eu gosto, que é uma faculdade como ator, né?
Perdão. E aí eu fui para o Rio, fiz na CAL, que é a Casa das Artes de Laranjeiras, né? Que é uma escola só de Sim. teatro, e me formei lá em 2016. Comecei em 2014, me formei em 2016, 17. Para quem não sabe, a CAL é a Escola de Arte de Laranjeira, né? Onde Isso, já saiu vários artistas, um dos mais famosos que a gente ficou, que falava muito da CAL, era o falecido Paulo Gustavo, né? sim, E outros que também fizeram parte da CAL. E no sim. teatro, o Lucas, você fez alguns espetáculos do teatro, né? O que te levou a procurar, a fazer esses espetáculos? Então, fiz alguns. O mais recente é o Fora deste Mundo, que é o espetáculo que eu estou fazendo agora. A gente fez no Teatro do SESI, de Itaperuna, né? E também agora no Teatro Municipal de Niterói, esse último final de semana. Foi no último final de semana? Acho que foi. E o que mais? Estreamos esse espetáculo em 2023. Bom, eu acho que a ideia era juntar tanto o trabalho como mágico quanto o trabalho como ator. A gente achou que dava um bom caldo. E aí fizemos esse espetáculo juntando essas duas Eu, coisas. Estamos aí. na hora que eu fui ver sobre você, procurar sobre você no seu site, você fez alguns espetáculos, né? Sim, Um baile na sim, Curva, né? E sim. Delicioso Lugar, Dom Delicioso João, Lugar. Delicioso Marca Lugar é uma peça. Registrada, Sítio do E, Pica-Pau Amarelo, né? é, E o, Os Vídeos do Capão Amarelo e o foi último, né, que você está viajando agora é o Fora deste Mundo, né? É o Isso. espetáculo que você está no momento. E como falou do, do Fora deste Mundo, como é que surgiu o Ah, projeto desse espetáculo? Como então, é que veio a ideia? essas outras peças, algumas delas foram foram espetáculos também de formação na própria CAL, né? Pra quem não sabe, a Faculdade de Artes Cênicas, pelo menos a CAL é assim. Quando você se forma, aliás, no final de cada período, a prova, digamos assim, é um espetáculo, né, que você faz no teatro e tal. Exceto o Sítio Pica-Pau Amarelo, que foi a única espetáculo infantil que eu fiz. Na verdade, eu substituí um ator que não podia fazer, mas foi uma experiência ótima. O Fora desse Mundo, a ideia de fazer um espetáculo que unisse teatro e mágica surgiu desde a época da Cal, quando eu conheci o Gabriel Bulcão, que é o diretor do Fora deste Mundo e que escreve também junto comigo o espetáculo. Então, na época da Cal, a gente fez amizade e aí ele falou assim: a gente tinha que fazer um espetáculo, eu dirigindo, você em cena de mágica, teatro. E eu falei, não, eu tenho muito essa vontade, vamos pensar nessa ideia. E aí fomos pensando ao longo do tempo e tal. Em 2019, um pouco antes da pandemia, surgiu uma oportunidade de uma pauta num teatro em Niterói, que era o Teatro da UF, de Niterói. E aí foi em cima da hora, assim, umas 2 semanas antes, eu topei e fui e fiz uma apresentação nesse teatro. Não era ainda o Fora desse Mundo como ele é hoje, né? Fiz uma apresentação lá, as pessoas foram, o teatro ficou cheio, a gente ganhou um final de semana extra por conta do público que foi. E aí, quando acabou ali, eu falei assim, bom, eu queria, eu acho que elaborar um pouco mais, eu não queria fazer só um show de mágica, né? Então, eu parou tudo por conta da pandemia, e aí eu sentei com o Gabriel e a gente começou a elaborar a ideia. Em 2023, a gente tinha um texto escrito, tinha os números pensados, a gente juntou tudo e estreamos no Teatro Ipanema, lá no Rio. Fizemos uma temporadinha curta. Depois paramos por conta de Ainda com Fora desse Mundo. isso, com Fora desse Mundo, mas já diferente de como foi na UF, né? Porque ali na UF a gente não tinha ainda um texto escrito por nós dois, ele não era ele que dirigia. E aí eu fui elaborando ele,
e a gente fez no Teatro Ipanema, já um texto escrito por nós dois, e ele dirigindo. Aí, esse ano, a gente entrou na Lei Paulo Gustavo, a Lei de Incentivo à Cultura, né? E para fazer no teatro A Quinta Peruna. E aí a gente reescreveu o texto, né? A gente aproveitou algumas coisas de como ele foi no Teatro Ipanema e a gente reescreveu, a gente melhorou coisas que a gente achou que Eles foram funcionou. lapidando o que Isso, já existia, né? Para se tornar o que é agora, o que isso, estreou recentemente, né? exatamente. E aí a gente lapidou, a gente deixou tudo redondo e estreamos aqui, depois fomos para Niterói. Falando ainda do Fora deste Mundo, Lucas, recentemente você fez o espetáculo em Niterói, Itaperuna, né? Teve algum Isso. evento especial, algum truque que se destacou mais para você nessas apresentações? Então, eu sempre vou um pouco no feedback do que as pessoas que assistiram falam, né? Tem alguns números que as pessoas costumam comentar, mas tem um deles que é o que as pessoas mais falam, e eu acho que é o que as pessoas mais gostam, que é um número que a plateia inteira participa e a mágica acontece na mão das pessoas. Então, quando as pessoas entram no teatro, elas recebem um envelope e dentro desse envelope tem algumas cartas de baralho e elas guardam esse envelope e em algum momento do espetáculo eu peço elas para pegar essas cartas e aí eu vou dando algumas instruções, elas fazem também algumas escolhas e a mágica acontece na mão delas. Então, esse eu acho que é um número que se destaca bem, Eu sabe? cheguei a ver fotos do seu perfil sobre isso, Sim. né? Das cartas. Tem um vídeo que a gente postou. Como, como que Oi, perdão. funciona, Lucas, a construção de um roteiro para o espetáculo? Qual método que você utiliza hoje? Então, assim, eu e o Gabriel, nós não somos roteiristas e nem escritores, né? Mas a gente, desde a época que a gente estava na faculdade, a gente sempre assistiu tudo. Tudo que tinha de bom, tudo que tinha de ruim, tanto no teatro quanto no cinema. A gente sempre leu sobre. Então a gente foi construindo um certo repertório assim, cultural e pensando também em coisas que a gente queria fazer. Então, quando a gente sentou para escrever, a gente falou, não, vamos escrever. A gente já tinha alguns assuntos que a gente queria falar. O Gabriel já dirigiu alguns espetáculos, e alguns desses, acho que todos que ele dirigiu, se eu não me engano, ele adaptou o texto. Eram textos literários. Um foi da Clarice Lispector, o outro do Stefan Zweig, e ele adaptou o texto. Então, assim, eu ia escrevendo algumas coisas que eu queria dizer, já pensando na cena, já pensando nos números de mágica. Em outros momentos, os números de mágica me davam ideias de assuntos, e eu ia escrevendo, do jeito que eu achava que deveria ir para a cena. E aí o Gabriel pegava, e como ele tem essa experiência de adaptar texto e tal, ele pegava e ia limpando, né? Ia adaptando e tal. Depois a gente lia e aí eu via como que aquilo ficava na minha boca, né? Como que ficava eu falando aquele texto. Aí mudava uma coisa. Então foi um trabalho bem artesanal, assim, e bem em conjunto, sabe? Foram Não só o lapidando texto, o espetáculo de não só o acordo texto, mas o com espetáculo o que inteiro, na foi verdade. passando, né? É, Com a aceitação do público, sim, como que sim, o público interagia, né? O que sim, também deve exatamente. variar bastante de local para local, né? Sim. No Teatro de Ipanema, a gente teve uma experiência com o texto. Quando terminou lá, a gente reescreveu ele quase todo. A gente aproveitou algumas coisas, mas a gente reescreveu, deixamos mais redondo, vimos que não funcionava. Então, com esse texto de agora, que a gente fez no Teatro SESI e no Teatro Municipal de Niterói, e agora a gente vai começar a circular em outros lugares, né? Ele ficou bem melhor, bem mais redondo. E então, assim, no geral, até o momento, nessas apresentações que a gente fez, o público todo pegou e comprou a ideia da mesma forma, diferente de como era no Ipanema, talvez por não estar tão redondo, sabe? Então o público
comprou a ideia assim e eu acho que o pessoal conseguiu absorver bem o Mas, texto. só a título de curiosidade, Lucas, qual foi o principal motivo de você decidir começar o espetáculo de Fora deste Mundo por Itapeminas? Então, na verdade, assim, a gente começou ele no Rio, né, no Teatro Ipanema. Aqui a gente começou essa versão nova, né, que agora é a versão até o momento definitiva, né. Digamos A gente sempre que é vai. a versão 2.0, né? Isso, exatamente. Então a gente começou essa versão nova, ela nasceu aqui em Itaperuna, quer dizer, a gente foi ensaiando um mês no Rio e estreamos aqui essa versão nova. Não foi uma escolha exatamente, porque essa oportunidade de fazer nos teatros não é tão simples, né? Você depende de uma agenda do teatro, dos teatros que normalmente são muito cheias, você depende de pauta, às Eu vezes de vou edital. até de falar sobre isso. Como é que funciona? É você que procura o teatro, perguntando se vendo se tem data, ou é o teatro que te procura? Como é que funciona essa parte de construção do espetáculo para teatro mesmo? Sim. Então, normalmente, a produção do espetáculo procura o teatro, sabe? Os teatros recebem milhares de pedidos de pauta, né? E aí eles selecionam os que eles acham mais interessante. Muitas vezes, os que têm patrocínio têm uma prioridade, né? Principalmente nos teatros que têm um certo aluguel, porque tem teatro que tem aluguel, tem teatro que não tem aluguel, porcentagem. Mas assim, o fato de a gente ter feito aqui em Itaperuna foi porque a Lei Paulo Gustavo veio para cá, eu escrevi o projeto do espetáculo que já existia, e aí a gente passou aqui antes de conseguir uma outra pauta no Rio ou em outro lugar. O que foi ótimo, porque como Itaperuna é minha cidade, foi uma maravilha estrear essa versão nova aqui. Ah, você é daqui do Tampere? Eu sou de Itaperuna. Sou de Ah, eu Itaperuna. não sabia, eu achava que você era do Rio mesmo. Não, sou de Itaperuna. Tô em Itaperuna agora, inclusive. É, Lucas, você tem hora que você. Quando é que você sente, mais ou menos, é que botar na hora de você reescrever aquele espetáculo, aquela parte do seu trabalho? Você sente isso de acordo com o feedback do público ou é um feedback de produção mesmo? Então, eu acho que tem um pouco das duas coisas, né? Hum, Assim, o feedback do público é bom. A gente também não pode. Eu estava conversando isso com o Gabriel essa semana, inclusive. É muito difícil você não se enganar com o feedback do público, né? Porque assim, o público é leigo. Então, leigo, assim, a maior parte das pessoas que vão te assistir não é da área. Então, assim, a mágica, ela já chama atenção por si só. Nesse espetáculo, a gente quis fazer de uma forma que a mágica não ficasse em primeiro plano, mas que fosse um equilíbrio entre o texto, né, a história que é contada e a mágica. Então, assim, se você faz um show de mágica só, é muito fácil das pessoas gostarem, saírem falando bem. Então, isso pode te enganar e achar que você não precisa mudar. Só que quando você entrega mais do que um show de mágica, que é a ideia do Fora desse Mundo, o público tem outra experiência. E você vê isso no olhar das pessoas, e você vê isso quando as pessoas vêm falar com você. Não só o que ela está falando, mas o jeito que ela vem falar com você. Então, assim, a gente teve uma aceitação boa no Ipanema, a gente teve um feedback bom, mas a gente sentia que podia fazer mais. Né? A gente sentiu que podia ficar o texto mais encaixado com os números, que podia ter um equilíbrio melhor, que em alguns momentos que a mágica sobressaía, ela podia baixar um pouco e vir mais o texto e vice-versa.
Então a gente foi fazendo isso baseado. Vai variando de acordo com a plateia, né, também. É, Isso já me exatamente. leva a uma outra pergunta. Como é que você lida com diferentes tipos de plateia e consegue garantir que todos se sintam envolvidos na performance do seu espetáculo? Então, eu acho que isso tem muito a ver assim, com o lugar que você está fazendo. Por exemplo, a experiência que eu tenho fazendo um show corporativo, né, um show para empresa, ou um show particular, e a experiência que eu tenho no teatro são muito diferentes. Né? Por exemplo, às vezes eu vou fazer um show numa empresa, e aí aquele momento é o momento do show, as pessoas já estão esperando isso. Só que ali elas estão esperando uma coisa mais de entretenimento. Então, tá todo mundo ali animado e tal. Talvez um pouco cansados por conta das palestras, então isso é uma coisa. Outra coisa é eu estar num evento particular que as pessoas não estão esperando que eu vá, e de repente eu chego ali, começo a fazer, e aí eu tenho que conquistar as pessoas e tal. No teatro é diferente. No teatro, as pessoas compram o ingresso para ir, cada uma, né? Não é um show contratado que a pessoa chega lá e tem. Ela precisa então se interessar quando ela vê a divulgação desse espetáculo, comprar o ingresso e ir Ela até o teatro, né? já deve ter que demonstrar é, o interesse a você, né, para ir lá e comprar um ingresso para assistir o seu espetáculo, né? É, exatamente. Então, assim, É eu acho que. diferente de você, porque na verdade, Lucas, eu conheci seu trabalho através da, das performances que você fez no Luna. Eu não conhecia o seu trabalho, eu passei a conhecer a partir daí. É, Una, eu creio que quando você vai para um lugar desse, você tem que conquistar mais o público do que no sim, teatro, né? sim. No teatro, assim, você tem que conquistar o público já na divulgação, né? A pessoa tem que olhar ali aquela Hum, material de divulgação e tem interesse em ir. E quando ele vai, porque não é só você levar uma quantidade grande de gente, né? Quando ele vai lá, você precisa conquistar e precisa sair, precisa fazer com que a pessoa saia sentindo que valeu a pena ter saído de casa para ir. Então, eu acho que isso tem a ver, primeiro, com a dramaturgia e com a direção do espetáculo, de envolver o público desde o início, de também ter um gráfico, assim, né? Mudança de, de ritmo, como é que eu vou dizer? Eu tô dizendo isso porque o Fora desse Mundo é assim, ele começa de uma forma um pouco mais poética, depois ele vai para uma coisa um pouco mais cômica, depois ele vai para uma coisa vai mais mudando, né? reflexiva. Vai alternando durante o decorrer do Isso. espetáculo, né? Então o público tem que ir se envolvendo ao longo, essas mudanças ajudam. Setembro é mais ou menos. Se você tivesse o termômetro de como está o público, né? Qual parte que Isso, está agradando mais, qual que não isso, está tão interessante, né? exatamente. Não, e aí assim, isso tem a ver também com a dramaturgia, né, com do jeito que ela é construída, com a direção e com eu comprar a ideia também da direção da dramaturgia e entrar na onda ali e fazer da melhor forma para o público. Então, fazendo isso tudo da melhor forma possível, Uhum. é difícil o público não se envolver. Fora isso, que a dramaturgia também, ela tem, a do Fora desse Mundo, ela fala de assuntos que são comuns a todo mundo, né? Então as pessoas já se identificam nesses assuntos. Né? E o Fora deste Mundo, ele é mais um espetáculo só de ilusionismo, ou tem um pouco da parte de atuação também nele? Sim. Então, o Fora desse Mundo é um espetáculo de teatro com mágica, né? Ele não é um show de mágica, também não é um show de ilusionismo, que na verdade é um sinônimo, né? Mágica e ilusionismo é a mesma coisa. Ele é um espetáculo de teatro com mágica. E existe a Então,
diferença do ilusionismo para a mágica? Não, não, são sinônimos, é a mesma coisa. É a mesma coisa, né? É a mesma coisa. É porque mágica é o nome mais popular, né? Ilusionismo é o nome mais bonitinho, assim. O Mas o Fora desse ilusionismo Mundo, ficou mais, assim, algo mais atraente para colocar, né? Do é, que mágico, né? sim. É, a gente usa na divulgação do Fora desse Mundo espetáculo de mágica, porque eu acho que as pessoas entendem já de cara. Isso faz parte também da divulgação e do marketing da coisa, né? Porque a mágica chama muita atenção e faz as pessoas irem ao teatro. Mas o espetáculo, ele é um espetáculo de mágica, mas é um espetáculo de teatro com mágica, né? Então tem uma dramaturgia, tem uma direção, ele é todo. Funciona como uma peça de teatro, ele é todo marcado, todo ensaiado, com a diferença que o público, em alguns momentos, sobe no palco e participam das mágicas, né? É uma interação diferente de um espetáculo só teatral, né? Que não tem Sim. interação nenhuma com o público. E em E alguns momentos que o público sobe no palco, eles ajudam também a construir a dramaturgia. Então, algumas cenas, dependendo do dia, dependendo da sessão, elas ficam de uma forma ou de outra, né? ainda falando sobre o ilusionismo, existe, ó, quais são os maiores desafios que você enfrenta como ilusionista? Eu acho que é administrar o. Você diz nesse espetáculo ou no geral? Não, no geral. Eu acho que é administrar o público, porque depende do público, né? Então, eu não. Bem, pelo menos o tipo de mágica que eu faço, ele é sempre interativo. Então depende sempre do público, né? Da escolha que o público vai fazer, da forma que o público vai interagir. Então, o maior desafio é assim, por exemplo, você chega num lugar e aí tem um público ótimo que quer apreciar aquilo ali como um entretenimento, para se divertir, né? Para se encantar. E tem lugares que você vai chegar e as pessoas às vezes encaram como um desafio à inteligência, né? Como se, tipo assim, eu estivesse Eles mostrando. querem, na verdade, não querem entretenimento. Eles estão ali para tentar descobrir, de É, alguma forma, como é feito aquilo, né? é. Assim, a mágica sempre gera curiosidade de como é feito, né? Quando você vê um número de mágica, a primeira coisa que vem na sua cabeça é assim, como que isso pode ser feito? Mas existe também uma disponibilidade, né, da pessoa quando ela quer ver, apreciar e se divertir, e quando ela quer te desafiar, né? Eu não costumo entrar no desafio, porque eu acho que a proposta não é essa. E Mas, existe algum truque ou alguma performance que você acha particularmente mais desafiadora? eu acho, eu acho que cada uma tem o seu desafio, né? Eu faço dois formatos, né? Eu faço agora três, né? Agora não, né? Já há um tempo. Tem, mas digo assim, só no como mágico, né? Eu faço de perto, então circulando com cada pessoa, né? Eu vou circulando nas mesas ou em grupos pequenos, fazendo mágica bem de perto, cara a cara. Esse é um formato. O outro formato é no palco, né? O do teatro ainda é um pouco diferente do palco, mas eu acho que cada um tem um desafio. Por exemplo, quando você está perto do espectador, o espectador, dependendo, né, do público, às vezes ele sente na liberdade de pegar alguma coisa da sua mão. É claro que a gente você vai construindo a apresentação de forma que isso não aconteça, né? Mas às vezes ele sente mais liberdade, às vezes de falar, de fazer uma piada, de tentar descobrir, de tentar te desafiar. No palco é diferente, né? No palco você tem o controle, apesar do espectador subir no palco, você está com o microfone e a ideia é que você domine aquele espaço. Então, se o espectador fizer alguma coisa que você não está esperando ou que te atrapalha, você consegue controlar. Ao mesmo tempo, quando você está no palco, você tem que segurar a atenção de um monte de gente
durante, sei lá, uma hora e meia. Então cada um tem a sua particularidade, assim, né? E Lucas, qual dos ilusionistas que você sempre se inspirou? Então tem alguns. O primeiro, assim, mais conhecido, que eu me lembro de ter olhado e pensado assim, nossa, eu quero fazer isso, é o David Blaine, que é um mágico americano, que eu ganhei um DVD dele quando eu tinha uns 8 10 anos, assim. Meu pai me deu esse DVD. Esse DVD não ensinava mágica, né? O David Blaine ia viajando em várias cidades, assim, dos Estados Unidos, fazendo mágica para as pessoas na rua. E aí o foco dessa apresentação dele era sempre tirar as melhores reações do público. Então esse foi o primeiro mágico assim que eu me lembro de ter visto e ficado assim, nossa, eu quero fazer isso. Eu Depois que eu, acho assim, eu acho que o mais falado, né, na época que eu era o Mister M sim, e eu via falar do mágico do Houdini que morreu fazendo um truque, né? Que ele era conhecido por sim, as habilidades com cadeados e camisas de força, né? Ele sim, era conhecido por escapar dessas situações impossíveis. sim. Até que, numa dessas situações, ele veio a falecer, né? É, o Houdini ele é talvez o mais conhecido assim historicamente, né? Ele fazia escapismo. O Mister M ficou muito conhecido quando você fala de mágica, todo mundo lembra do Mister M, né? Mas o Mister M não é uma referência para os mágicos, porque ele fazia justamente o que não se pode fazer na mágica porque perde a graça, que é revelar o segredo. Então o Mister M não é uma referência para os mágicos, né? Mas apesar de É, ser conhecido, né? o segredo é o que mais atrai, né? No ilusionismo, né? Eu Quando. acho, é, durante a época do Mister M, Lucas, houve muita controvérsia com o nome dele, né? Sim, Porque, por conta que ele revelava como era feito sim. É, você, ele. Bom, pode falar. você viu essa fase. Qual foi a sua opinião sobre a exposição dos segredos do ilusionismo? Então, Perdão. Eu, quando eu era pequeno, eu assistia o Mister M, né? Eu ainda não era profissional, assim, na Hum, mágica. Então eu assisti e gostava. Aliás, foi ali que eu fiquei sabendo do segredo de algumas. Então me interessava em assistir por saber o segredo. Mas depois que eu comecei a trabalhar com isso, ficando um pouco mais velho, porque eu era bem criança nessa época, eu vi que não é uma coisa que ajuda, muito pelo contrário, atrapalha, né? Não acho que é uma coisa que acaba com a mágica. Eu acho que o que acaba com a mágica, o que atrapalha a mágica, é gente que faz mal, faz um trabalho ruim. Acho que é isso que atrapalha. Claro que revelar o segredo, isso não é uma coisa que deve ser feita, porque a mágica é justamente o segredo. Mas eu assistia. Então ali eu fiquei sabendo de muitos segredos, assim, porque eu era pequeno, né? Mas eu acho que o mais interessante do ilusionismo é justamente você ficar se perguntando como aquilo foi feito, né? Se você simplesmente descobre como que aquilo foi feito, perde a graça, porque você não vai ter mais a curiosidade, aquilo de ficar martelando na sua cabeça. Como que aquele cara conseguiu fazer aquilo na Sim, minha frente, né? sim. Não, exatamente. Mas assim, apesar de ter assistido quando eu era pequeno, e apesar de que eu disse que eu acho que o que mais atrapalha a mágica não é
esse tipo de programa. Claro, o segredo tem que ser defendido sempre. Mas tem uma coisa também, né? A mágica está sempre se reinventando e os mágicos também. Então, por exemplo, tem muitos números que são feitos hoje em dia, números grandes, assim, de grande ilusão, né, como a gente diz, que é aquele tipo de número que o Mr. M fazia, que continuam sendo feitos e as pessoas vão assistir e não lembram de como é feito, né? Mas é claro que o segredo, você tem que trabalhar ao máximo para o segredo não vir à tona nunca, né? Nem na apresentação e nem falando depois. E existe algum truque ou um espetáculo que você considera o ponto alto da sua trajetória? Espetáculo meu ou algum que eu assisti? Não, seu espetáculo ou algum truque que você já fez até hoje, que você considerou que foi o ponto mais alto da sua trajetória? Então, eu acho que o Fora desse Mundo, porque a gente conseguiu. Assim, nós somos dois jovens, né? Eu e o Gabriel, 28 e 29 anos. A gente criou um espetáculo do zero e com a ajuda de outras pessoas, obviamente, porque não se faz isso sozinho, nem em dois. A gente conseguiu criar um espetáculo que a gente conseguiu levar a gente. Em Itaperuna a gente esgotou os ingressos em 24 horas. Em Niterói a gente lotou lá aquele teatro enorme os 2 dias. Não só a plateia, mas as galerias e tal. Então eu acho que isso é uma conquista pra gente, né? Nós somos jovens, nenhum dos dois são famosos, digo de novela, de TV, isso facilita quando você vai levar as pessoas pro teatro. Então eu acho que esse talvez seja o melhor momento, assim, porque a gente conseguiu isso fazendo um bom trabalho, né? Agora, em relação à mágica, uma mágica que você diz, eu acho que é uma das mágicas que eu mais gosto e quando eu faço no show, ele não tá no Fora desse Mundo, esse número, mas quando eu vou fazer os shows, eu sempre faço esse número e eu fiz lá no programa do Mion também e deu bastante resultado, que é um número um desenho, né? O desenho baralho e a carta se mexe. Eu acho que esse é um número que, quando eu faço, as pessoas sempre falam. Muita gente já me contratou para fazer show por ter visto esse número. O pessoal lá do programa do Mião me chamou por conta desse número, pediram para fazer esse número. E a apresentação lá dessa mágica também me fez ir para outros lugares. Assim. Então, essa é uma das mágicas que deu uma repercussão boa, assim, sabe? Eu vi no seu perfil que você participou de um outro podcast, que você fez um truque, eu achei muito interessante. Foi até com o Anísio, que você perguntou para ele pensar no nome de um amigo de infância, que você ia escrever o nome da infância dele. Eu Sim. achei aquilo sensacional. Eu adorei. Esse é um tipo de número que a gente chama na mágica de mentalismo, né? Que é quando você simula ter alguma habilidade mental, assim, vamos dizer, de ler a mente do espectador, né? Ler alguma coisa que ele está pensando, né? E Pode como falar. que é o processo criativo, Lucas, para desenvolver novos truques? Então, assim, tem muitos mágicos que criam números de mágica, né? E vendem esses números ou essas técnicas para outros mágicos. Então, por exemplo, esse número do desenho, né, que se mexe e tal, não é criação minha, é um número clássico, assim, muitos mágicos fazem. O que cada mágico faz, muitas vezes, é você pegar um número, claro, algumas coisas você consegue criar, outras você adapta, né? Você pega um número que é feito de um jeito e faz de outro jeito, do seu jeito, ou você pega uma técnica que é usada no número
e usa aquela técnica para fazer uma outra coisa que tem a sua cara, né? Então você vai fazendo isso. Mas tudo inspira, né? Não só a mágica. Às vezes, ouvindo uma música ou assistindo alguma coisa, você tem alguma ideia. Ah, quero fazer isso, isso e isso. Aí você busca na cabeça, ou nos livros, ou uma forma de fazer aquilo que você quer fazer, né? E você participou de alguns programas de televisão, né? Sim. Como é que foi para você? Como é que surgiu esse convite? Então, o primeiro que eu participei foi o Domingão, né? Que já era com o Hulk. Eu fui participar de um quadro que iam ter três mágicos. Mas a gente não ia fazer mágica, é um quadro, enfim, que tinha lá no programa. E aí me chamaram para fazer, e aí eu fui fazer. Acabou que a gente foi gravar e tudo mais, mas o quadro não aconteceu. E a produção ficou com o meu contato. Então, numa reunião lá de pauta, eles pensaram no mágico. Ah, vamos trazer o mágico e tal. E aí uma das pessoas da produção que tinha meu contato falou assim, ah, eu tenho contato de um mágico. E aí me chamaram, me ligaram, me convidaram. E a partir daí foram surgindo os outros, né? Porque aí viram em um que foi legal, e aí chamaram para outro, para outro, para outro. E foram surgindo as outras E oportunidades. Lucas, como que é para você? As coisas não saem como planejado. Por exemplo, como quando você os erros, os imprevistos que acontecem durante uma apresentação ao vivo. Então, a mágica é uma. Por exemplo, se você está. Um músico, né? Você está tocando uma música ali, se você erra uma nota, talvez o público não perceba, ou não atrapalhe a música inteira. A mágica não tem isso, né? Ela tem que dar certo. Só que às vezes não sai como esperado. Isso já aconteceu algumas vezes, né? E aí depende do número que você está fazendo. Por exemplo, eu às vezes o número que você está fazendo, você consegue mudar o final dele. Então, a plateia não sabe o que vai acontecer no final, né? Por exemplo, eu pego um baralho e peço para você escolher uma carta. Aí você escolhe. Você não sabe o que eu vou fazer, né? Você não sabe se eu vou descobrir, se eu vou fazer a carta sumir, se eu vou fazer a carta levitar. Você não sabe o que eu vou fazer. Então, vamos supor que eu fosse descobrir a sua carta. E às vezes eu não consigo fazer isso, e aí eu mudo o final. Você não vai saber que eu mudei. Mas aí eu posso fazer uma outra coisa. Tem número que dá para fazer isso. Tem número que não dá. Tem número que ele só tem um final. E se der errado, deu errado. E aí você vai contornando. Eu acho que assim, com a experiência do palco e de improviso, você consegue contornar de alguma forma, né? Eu errei um número recentemente, não foi no Fora desse Mundo, foi numa apresentação que eu fiz recente. E era a primeira mágica do show. Mas eu não vou falar qual é, porque as pessoas que estavam na apresentação também provavelmente não perceberam que deu errado. Mas também é aquilo, né? A pessoa não vai saber o que vai acontecer. Então, às vezes, É, quando você erra, elas nem repararam que aquilo ali foi um erro, né? é. Por exemplo, era um número que a pessoa precisava acertar uma quantidade de coisas que tinha dentro de um recipiente, né? Então, bom, não vou contar, não vou dar o spoiler da mágica, mas assim, deu errado, porque tinha uma previsão que tinha que acontecer, não sei o quê, e foi um erro de desatenção meu, assim. E aí, na hora, assim, uns um minuto antes de revelar a previsão, eu percebi que tinha dado errado. Então, assim, aquela mágica não aconteceu, mas eu fui mudando o texto. Então eu falei assim, tá vendo? É muito difícil acertar e tal. Então eu quis fazer isso para mostrar para vocês que chutar uma coisa, entendeu? Aí você vai mudando o texto e aí eu segui para outra. Então as pessoas acharam que aquilo ali era só um exemplo de como era difícil acertar, enfim. Então você tem que ir improvisando, mas com o tempo você vai percebendo
como resolver cada mágica, né? Importante, assim, principalmente as mágicas que as mágicas que você faz sempre, você consegue mudar de alguma forma. Mas a ideia é que se treine e É isso. a ponto de não errar, né? Isso me lembra outra pergunta. Creio eu que você se dedica à prática e ao treinamento dos seus Sim. truques, né? Quanto tempo você dedica ao treinamento e à prática dos truques? E poderia falar mais ou menos como que é a tua rotina de preparação para um espetáculo? Então, eu não sei dizer assim um tempo exato, porque essa é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Então, eu sempre estou ou viajando para fazer apresentação, ou preparando alguma apresentação que eu vou fazer. Quando não estou fazendo isso, eu estou estudando mágica, estou treinando, estou com um baralho na mão, descobrindo coisas novas. E aí, quando tem uma apresentação, eu paro para ensaiar os números que eu vou fazer. Alguns números também eu faço muito, há muito tempo, então eles já estão bem orgânicos assim, então quando eu pego ele eu já sei o que eu vou fazer. Então alguns eu treino mais, outros menos, mas eu tô o tempo todo, a minha cabeça está o tempo todo nisso, assim, nos trabalhos, no que vai fazer. Então se eu não estiver treinando, às vezes eu estou treinando fisicamente, se eu não estiver treinando fisicamente, eu estou mentalmente, assim, pensando. Agora, quando tem espetáculo, que é o Como Fora Desse Mundo, aí muda, aí é diferente. Né? No Fora Desse Mundo, a gente ensaiou durante um mês todos os dias, e normalmente 3, 4 horas de ensaio, porque aí inclui outros elementos, né? É um texto que tem que ser dito daquela forma, o Gabriel assistindo de fora e dirigindo, marcas que vão mudando, então tem um trabalho mais intenso quando é espetáculo para teatro como Fora Desse Mundo. Nos shows que eu faço fora de teatro, né, ele tem uma abertura mais para improvisação. Então, os textos de cada número eu já sei, eu monto um roteiro assim de o que eu vou fazer, quais são as mágicas que eu acho que funcionam para aquele público, enfim, qual fica melhor antes, qual fica melhor depois. Eu já sei basicamente o texto de cada uma, eu vou só linkando uma na outra, mas tem muita improvisação, né? Porque depende do público, então depende também do clima daquele público, né? Tem público que é mais descontraído, tem público que é mais sério, tem público que é mais bem-humorado, então tem uma improvisação, assim, nesse formato. Né? Em todo espetáculo, por exemplo, as duas apresentações, ou as três, eu não sei, se foram mais de uma apresentação dessa nova formatação do Fora deste Mundo, você faz sempre os mesmos truques ou você vai mudando? O No Fora Desse Mundo, você diz? Né? Esse novo agora. Não, o Fora Desse Mundo é sempre igual. Os números são sempre os mesmos porque é roteirizado, né? Então, o Fora Desse Mundo é esse espetáculo, né? Que tem esse texto, essa luz, esses números. Então, é sempre igual, com exceção de algumas participações. Então, por exemplo, tem números que tem a participação da plateia, que a plateia faz uma escolha, e essa escolha aparece, por exemplo, numa previsão. Então, essa previsão vai ser sempre diferente, mas sempre vai ter esse número da previsão, por exemplo, né? Então, mas assim, o Fora Deste Mundo, ele é sempre igual, né? Os shows que eu faço para evento, empresa, cada vez eu faço diferente, né? Porque aí eu vejo qual é a idade do público que está lá, qual é o tipo de público, né? Qual é o tipo de evento, e aí eu monto e escolho os números baseado nisso, baseado nessas informações. Né? E, Lucas, queria voltar um pouco lá atrás. Quando é que você viu que a mágica, o ilusionismo, como que você viu que isso se tornou sua profissão? Em que momento você olhou e falou, eu quero trabalhar com isso?
Então, eu acho que, assim, antes de eu fazer a minha primeira apresentação profissional, que foi com 12, eu já fazia alguns números assim, brincando com as pessoas. E não sei se eu disse isso para mim mesmo, mas eu tinha essa sensação. Eu falei, nossa, eu quero fazer isso pro resto da minha vida. Não sabia que era como profissão ou se era como brincadeira, mas eu sabia que eu queria fazer isso. A partir do momento que eu fiz essa primeira apresentação, eu falei, nossa, dá para trabalhar com isso, né? Mas eu também não foi um planejamento, né? Apesar de se, se isso fosse, se tivesse acontecido comigo mais velho, eu teria pensado, não, eu quero que isso vire minha profissão. Mas virou de uma forma natural, assim, né? Então, daquela apresentação ali, surgiu outra e outra e outra e outra. Então, quando eu vi, eu já estava fazendo. Claro, teve um momento que eu parei, eu falei assim, não, eu preciso profissionalizar a coisa, né? Então, eu preciso ter um contrato, preciso ter condições de contratação, preciso formatar um modelo de show para tal evento, um modelo para outro, estabelecer algumas coisas, e aí eu fui profissionalizando. Mas assim, virou profissão a partir desse primeiro, porque eu nunca mais parei, né? Desde os dois, quando eu fiz essa primeira apresentação, não teve nenhum momento que eu não fiz. É como foi para sua família? Qual foi a reação dos seus pais, da sua família, quando você falou, quero ilusionismo como a minha profissão? Então, foi a mesma coisa, como foi de uma forma natural, não teve um momento que eu disse assim, vou seguir essa profissão. Quando eles viram, eu já estava seguindo, né? Mas eles sempre me apoiaram. Meu pai sempre me levava para as apresentações, minha mãe sempre divulgou para todo mundo. Então eles sempre me apoiaram, assim, não teve nenhum momento que eles não me apoiaram. Como foi acontecendo de uma forma natural, eles foram também encarando dessa forma e então sempre foi bem tranquilo, assim. E hoje, assim, por exemplo, você prefere a seu lado ilusionista ou seu lado ator? Qual que você tem uma preferência? Me perguntam isso sempre. Eu não sei dizer, eu não sei dizer, porque eu gosto igualmente das duas coisas, sabe? Eu faço mais mágica porque a mágica depende de menos coisa, né? Então não é por uma escolha minha. Se pudesse escolher, eu faria as duas coisas igualmente. Sim, quantidade, né, que eu digo. Só que assim, para você fazer um espetáculo no teatro, por exemplo, você precisa de um monte de gente. Fazer um espetáculo no teatro, porque às vezes as pessoas entram lá e acham assim, ah, você entrou no teatro, fez ali e recebeu a bilheteria e pronto. Fazer teatro, fazer um espetáculo, montar um espetáculo, cenário, figurino, iluminação, é caro, é muito caro, sabe? Por mais que você não tenha patrocínio, você sempre vai ter que tirar um dinheiro do bolso. Por mais que entre bilheteria depois, antes dessa bilheteria entrar, você já tem que ter gasto um monte de coisa. Então, fazer teatro é caro, fora que você precisa de uma equipe, né? É Eu uma estou em cena, produção que isso não é, é, não é uma coisa só você subir lá e é, pronto. Precisa de toda uma estrutura de produção, de equipe, né? Você não consegue fazer nada não, sozinho, né? é. Não, eu poderia até, por exemplo, eu poderia pegar um teatro e entrar com a minha maletinha e fazer um show. Sem nada, botar uma luz geral, fazer. Só que eu acho que é desperdiçar um ambiente que é, para quem é ator, para quem é da área, quase sagrado, assim, né? Então, se é para subir no palco, que faça da melhor forma possível. Então, assim, você precisa de um monte de gente. Eu estou sozinho em cena fora desse mundo, mas tem o Gabriel que dirige, tem a pessoa que opera a luz, tem a pessoa que opera o som, tem a pessoa que faz a produção, tem a pessoa que faz assistência de produção, é, sabe? Então, é muita coisa, né? Aí tem
a divulgação que você precisa fazer. Lá em Niterói a gente tinha mais 2 pessoas que faziam a produção local, né? Porque a gente estava ensaiando no Rio e as pessoas estavam, que é o pessoal da Terceiro Sinal Produções, eles estavam fazendo a divulgação lá, produzindo. Então, por mais que você reduza ao máximo, não dá para fazer sozinho. Você precisa de muita gente, é caro fazer e também é difícil, né? Não é tão fácil. A mágica, eu estou em casa, a pessoa me liga ou me manda um e-mail, uma mensagem, me contrata e eu vou. E faço show. Né? O teatro não. Então, eu gosto das duas coisas da mesma forma, mas eu faço mais mágica por conta disso, por uma questão logística mesmo. Né? É uma pergunta que eu acho que todo mundo faz para quem trabalha com entretenimento, para quem trabalha com cultura, né? É igual você, querendo ou não, você trabalha com o setor da cultura, né? Sim, Depende do teatro. E a gente sabe que hoje, infelizmente, não no Brasil, a cultura de teatro não é valorizada sim, como é lá fora, né? A gente sim, vê inúmeras pessoas falando que a cultura, infelizmente, no nosso país não é tão valorizada o quanto ela deveria ser. E sim, assim, parte um lado prático da coisa. Hoje você consegue viver, se sustentar 100% do seu trabalho como ilusionista. sim. Sim, porque é um pouco diferente do teatro, né? Por conta do que eu falei, né? Então, uma apresentação, ela tem gastos, mas nem se compara aos gastos que tem no teatro. Fora que no teatro, você precisa fazer as pessoas irem até você. E a mágica, quando eu sou contratado para fazer um show, as pessoas já estão lá naquele evento, né? E aí eu estou separando aqui. O Fora desse Mundo é o caso do teatro, que a gente vai fazer as pessoas irem. É, e tem o formato de apresentação que as pessoas me contratam, que é o principal. Então, é melhor comercialmente, né? Mas realmente, viver da cultura não é tão fácil. Mas a mágica, ela é comercial. Então, é Eu possível. creio que você deve, com certeza, ter um retorno financeiro melhor trabalhando em eventos privados, né, do Sim, que claro. fazendo um espetáculo, né? Sim, Porque, sim. assim, a título de curiosidade, você não precisa falar de número, não. Vamos dar um exemplo. Hoje, quanto custa para montar um espetáculo num teatro? Então, depende muito. Assim, por Fora desse Mundo, a gente começou sem patrocínio. Então, eu coloquei um dinheiro e a gente foi fazendo as coisas mais básicas, né? Quando a gente fez pela Lei Paulo Gustavo, a gente já tinha um pouco mais de recurso. Não era o ideal, mas a gente tinha um pouco mais de recurso. Mas depende muito, né? Por exemplo, tem espetáculo que custa, vamos botar, que custa 10 mil para você montar. Tem espetáculo que custa 20. Tem espetáculo, se você for fazer uma temporada, por exemplo, tem Vamos espetáculo que custa dar um exemplo assim. 200 mil, né, para você fazer. Vamos dar um exemplo para ficar mais entendível para as pessoas. Você, é claro que vai atrás de patrocínios Sim, para o seu espetáculo fora deste mundo, que é um espetáculo que hoje você está com ele atualmente, né? sim. Mas digamos que, por exemplo, você foi fazer um orçamento geral para bancar ele do seu próprio bolso, sem patrocínio. Mais ou menos. Quanto que esse espetáculo ficaria para montar ele? Cara, é muito difícil dizer um valor exato, porque. Não, não precisa ser um valor exato, uma estimativa, só para as Então, pessoas entenderem é, como que funciona. sim, eu acho que é difícil estimar, porque, por exemplo, tem teatro que cobram aluguel por apresentação. Então, por exemplo,
Tem teatros que cobram, sei lá, R$ 1.500 por dia para você entrar e fazer, né? Tem teatro que não cobra essa, esse valor de aluguel, mas cobra uma porcentagem da bilheteria. Tu cobra uma porcentagem da venda da bilheteria. É, mas aí depende, né? Por exemplo, a gente tem um número, que é esse número das cartas que a plateia recebe, que, que tem um gasto, né? Tanto para compra do material quanto para ser feito. Tem uma pessoa que faz isso. Então, dependendo se o teatro tem 100 lugares, ou 200 lugares, ou 400 lugares, custa uma coisa. Então, assim, é muito difícil estimar. E essa é uma dificuldade também. Então, todas as vezes que você vai fazer, por exemplo, você vai fazer no Teatro do SESI, você tem um gasto. E é assim, inicialmente você estima um gasto. E sempre dá mais do que aquele Você gasto, faz né? uma margem, né? Porque você, por exemplo, a gente trouxe o cenário do Rio. Então tem esse gasto. Aí tem o gasto das pessoas que estão aqui trabalhando. Aí tem o gasto do material. Aí tem o gasto de alimentação. Só que tem lugares, por exemplo, que a gente vai, vamos supor, a gente vai provavelmente fazer no Rio esse ano, né? Então, tem lugar que você vai sair de casa, ir até o teatro, fazer e voltar. Então, você não vai ter tantos gastos, né? Porque o cenário vai ficar lá. Então, é muito difícil estimar. Mas eu acho que o Fora desse Mundo a gente conseguiu reduzir porque o Gabriel criou a luz, nós escrevemos o texto, ele dirige. Então, a gente conseguiu reduzir esse custo para ficar possível fazer, entendeu? Eu, fora deste mundo, quais são os planos para ele? Você pretende levar esse espetáculo para outros lugares, fazer outras necessidades? Porque você fez Itaperuna e Niterói, né? Sim. Assim, até agora, Fora desse Mundo foi pro Teatro Ipanema em 2023. Aí depois dessa versão nova a gente estreou em Itaperuna, nós fizemos duas apresentações. E fizemos duas apresentações no Teatro Municipal. E foi muito legal, porque nos dois lugares, Itaperuna, eu, eu esperava que as pessoas fossem, porque eu sou daqui, né? Mas em Niterói eu não esperava. E a gente lotou o teatro. O teatro lá cabe em 400 pessoas. Tem uma plateia embaixo, tem mais galerias, uma, duas, tem frisa. E a gente encheu o teatro, então eu não esperava. E aí, então, por conta desse resultado, né, a gente ficou super feliz. E a gente viu que é um espetáculo comercial, mas não só comercial, é um espetáculo que as pessoas gostam. E quando elas saem, elas falam para as outras pessoas irem. Então a gente quer circular o máximo possível com ele. A gente já está fechando algumas datas. Então, em agosto nós vamos fazer no Rio. Aí a gente está fechando algumas datas ainda. Então, assim que fechar, eu vou divulgar no Instagram. Algumas E, já por estão exemplo, fechadas, algumas já estão fechadas, outras não. você pretende voltar a Itaperuna e voltar a Niterói com esse espetáculo? Pretendo. Nós vamos voltar em Niterói. A gente já está praticamente fechado para voltar em Niterói no segundo semestre. A gente vai fazer no Rio esse ano. As apresentações assim de final de semana e provavelmente uma temporada de um mês lá no Rio. Em outros lugares também, né? Petrópolis, Nova Friburgo. A gente está negociando com vários lugares. Alguns já estão fechados, outros não. Mas a gente vai fazer uma divulgação certinho, com tudo confirmado. E vai colocando aqui no Instagram. Mas a E, ideia é circular o máximo possível. e você quer levar esse espetáculo ao máximo de lugares que você Sim, puder conseguir, né? sim, sim. E vamos falar um pouquinho de rede social, Lucas. Como é que você administra as suas redes sociais? Você vê aquilo como um trabalho ou é um hobby?
Cara, eu vou te dizer a verdade. Eu tenho um pouco de preguiça de rede social, sabe? Porque você fica meio refém, né? Quando você vai passando, assim, quando você vê, você já tá um tempão ali. Mas, pro meu trabalho, a rede social é fundamental. Então, muita Não, gente, porque a rede social acaba sendo, para qualquer tipo de trabalho, sendo uma vitrine sim, daquela pessoa. exatamente, Eu acho que você postar vários vídeos, fazendo alguns truques, sim. despertam vontade e uma propagação do seu nome muito maior, né? Sim. Eu encaro a rede social assim. Então você vai entrar lá no meu perfil, você vai ver a maior parte das coisas tem a ver com o meu trabalho, né? Algumas coisinhas Mas são é da. você que administra 100% da sua rede, o seu perfil, você tem ajuda de alguém. Não, sou eu. Sou eu. Eu já Ele é fiz alguns 100% trabalhos. você. E É, você encara isso como um outro ramo do seu trabalho, você vê aquilo como uma obrigação de postar ou não. então, não vejo como uma obrigação, justamente porque eu tenho preguiça de rede social. Porém, eu sei que é importante. Então, assim, eu não agendo, não faço uma agenda, eu tenho que postar tal dia, tal dia, tal dia, justamente para não ficar refém. Mas sei que é importante, então tento sempre colocar coisas, principalmente das coisas que eu estou fazendo naquele momento. E aí quando tem um momento que eu paro, assim, que eu tenho um pouco mais de tempo, eu gravo alguns vídeos de Você, mágica e coloco lá, mas ele serve muito como divulgação, sabe? Tem muita gente que me acha por lá, que me contrata por lá. Ele não é um outro ramo que eu não. Essa não foi uma preocupação ainda que eu tive de usar o Instagram para ganhar dinheiro com o Instagram. Mas ele é um meio de divulgação, né? Então as pessoas veem que eu estou fazendo espetáculo por lá, as pessoas contratam por lá, alguém às vezes manda um vídeo para alguém e aí essa pessoa estava querendo um mágico no evento e aí contrata. Então eu encaro assim, mas sou eu que administro. e você não pensa no futuro, ter alguém para profissionalizar o seu perfil, para comercializar o seu perfil. Olha, é uma possibilidade. Eu já pensei. Ao mesmo tempo que eu penso nisso, eu penso que, por mais que tenha alguém administrando, quem tem que criar é você, né? Então, Sim, eu tenho um pouco de medo de ficar refém, sabe? de uma pessoa, né? Não só da pessoa, mas, por exemplo, a pessoa está administrando o perfil, mas eu tenho que criar o conteúdo para colocar no perfil. Então, por mais que alguém grave, alguém edite, eu tenho que estar lá para gravar. Né? Eu Então eu fico com medo de falo ser um assim, pouco de uma refém, pessoa, assim, sabe? Mas eu acho que isso pode acontecer futuramente. eu falo de uma pessoa assim, de ficar te cobrando, por exemplo. Lucas, você tem que postar hoje. Lucas, É, você tem que postar um vídeo hoje. Você tem que aparecer mais. sim. Pois é. Então, bom, pode ser que isso aconteça futuramente. Por enquanto, não. Porque Mas, assim, eu digo por mim mesmo. Eu tenho uma pessoa que me ajuda no meu perfil e ela fica me com essa pessoa no colo. Querendo fazer story, querendo aparecer mais. E eu tenho uma dificuldade enorme de pegar o telefone e ficar fazendo vídeo. Eu falo, gente, eu vou mostrar que eu não faço nada o dia inteiro. Eu, eu vou mostrar o quê? Eu não vou ter nada para mostrar. Eu vou mostrar eu vendo seriado o dia inteiro, eu assistindo o filme o dia inteiro. Ah, eu saí, vou mostrar que saí. Não é uma coisa que fica 100% orgânica, né? é, Não,
E É, Lucas, vamos, vamos voltar lá assim, atrás. não, essa coisa, por exemplo, de ficar postando da vida, né, o que eu tô fazendo agora, igual você falou, é, eu, não- eu, eu não sei, eu não faço isso, assim, não gosto muito. Mas hoje em dia as pessoas têm interesse, né, em saber o que as pessoas estão É, as fazendo e pessoas tal. têm muito interesse de ter É, curiosidade da vida sim, do artista. Porque, sim, querendo ou não, vamos colocar assim, querendo ou não, você é um artista, né? E sim, as pessoas têm muita curiosidade de ver lá, o dia a dia dos artistas. Por sim, exemplo, as pessoas. Vou dar um exemplo da Virgínia, por exemplo. Ela sim, faz muito sucesso, porque ela mostra o dia dela, sim. desde a hora que ela acorda até a hora que ela dorme. Aí é o que as pessoas gostam de ver, né? É, não, eu vou te falar, a Lina tá aqui, que é minha namorada, ela tá assistindo aqui. Ela fala comigo assim: você é o maior inimigo da temporalidade. Sabe? Porque eu faço o seguinte: eu raramente posto alguma coisa que não tenha a ver com trabalho. Mas de vez em quando eu coloco uma coisinha assim que eu tenho vontade. Só que às vezes eu posto 3 dias depois. Então, por exemplo, às vezes eu estou em algum lugar, ou em alguma peça, eu estou viajando e tal, eu vi alguma coisa interessante, aí eu gravo, tiro foto e tal. E tipo assim, eu não pego na hora para postar e daí fica lá. Aí daí uma semana depois eu pego para postar. E aí às vezes algum amigo fala assim: ah, nossa, você tá aqui, vamos encontrar. Eu falo, não, é Já semana até passada que eu tava. fui embora já. Já fui Já embora. É porque eu passou tenho preguiça. quase um mês já, né? E eu acho Não, que eu assim. quero assim fazer um parênteses, que a Ah, gente não combinou, mas a gente tá com o mesmo de roupa, né? Você tá com é. blusa preta e eu tô com Ah, blusa preta. Mas, pô, eu acho que a maioria, eu não sei por que se é mais um padrão. Eu acho que a maioria das pessoas que trabalham com ilusionismo, com mágica, né? Que querendo ou não é a mesma coisa, é o sinônimo, são palavras só diferentes, né? É um nome mais bonito, comercialmente, falar ilusionismo, né? sim. Comercialmente fica mais bonito, né? Fica É, mais sofisticado. Mas sim. eu percebo quase o padrão. A maioria dos ilusionistas usam preto. Sim. Tem Olha, um cara, motivo específico. eu acho que. Bom, eu vou responder essa pergunta. Vocês vão falar uma coisinha sobre o que a gente estava falando antes. Assim, as pessoas têm muito interesse em ver o que as pessoas estão fazendo da vida, né? Eu, sinceramente, não tenho interesse, quando eu entro na rede social, de saber o que as pessoas estão fazendo naquela hora e tal. Então, quando isso aparece para mim, eu puto. E eu acho que o que eu posso oferecer de mais interessante para as pessoas que gostam do meu trabalho é o meu trabalho, né? É o que eu tenho para oferecer de melhor e mais interessante. A minha vida é uma vida como qualquer outra pessoa. Então, as pessoas também firulam um pouco da vida, do dia a dia, para poder ficar interessante para quem assiste. Mas como eu não tenho interesse em ver a vida das pessoas na rede social, eu também acho que o que eu posso oferecer de melhor é o trabalho. Então eu acabo colocando só isso. Né? Por isso que a gente estava falando disso. Mas é Mas você assim, perguntou do só preto? para a gente fechar, assim, eu acho que seria interessante para você, por exemplo, durante os espetáculos, não durante propriamente o espetáculo, mas nos bastidores, tentar mostrar um pouco de como que é por trás das cortinas, Ah, sim. por esse bastidor, e as pessoas acabam gostando de ver mais os bastidores também, daquilo, Sim, saber como aquilo foi feito, para na hora até como que é o processo de construção para ela chegar até ali e ver aquilo sim, ali pronto, entendeu? sim. Não, isso é interessante. Isso a gente faz, às vezes, quando a gente está no teatro, né? Como a equipe é pequena, a gente acaba não conseguindo fazer tanto quanto gostaria. Mas a gente fez isso quando a gente estava aqui no SESC, quando a gente estava no Ipanema e no Municipal também. Então, isso é uma coisa legal, porque não é o espetáculo em si,
mas você mostra ali como que é o bastidor e a construção do trabalho, né? Isso sim, isso eu acho interessante e a gente tenta fazer sempre e quero tentar fazer cada vez mais. O que você perguntou da roupa preta, cara, eu acho que é meio uma tradição, assim, né? Não sei porque, talvez porque antigamente precisava esconder coisas e acho que preto talvez seja melhor para isso. Eu sempre gostei de preto, então eu não uso por conta da mágica. Eu tenho amigos que são mágicos que não usam preto. Né? Eu tenho um conhecido mágico, por exemplo, que Eu sempre usa roupa acho que o colorida, preto estampada. também, ele traz um ar mais misterioso, né? É, Mais é, meio assim, mais oculto. é, Eu acho que por isso que muitos acabam usando roupa preta para dar esse ar mais de mistério, né? sim. Eu acho que tem isso também. E Mas eu sempre gostei. Eu só tenho camiseta preta, por exemplo. Eu uso praticamente só preta. Mas não só em apresentação, na vida, dia a dia e tal. Raramente eu tô com outra cor, assim, de roupa, porque eu gosto mesmo. Mas assim, eu acho que eu acho que no palco ou nas apresentações traz uma certa neutralidade, o que é bom. Porque a gente quer que o foco fique sempre no número que está sendo feito e não na roupa que você está usando. Mas assim, não ajuda e nem prejudica. Acho que é uma escolha mesmo, entendeu? E você sabe que as cores tem toda uma Psicologia. psicologia lá por trás de cada cor, uma Sim. simbologia de cada cor quer dizer uma coisa. Eu acho que eu tenho a sensação da cor preta, da roupa preta, trazer esse ar mais misterioso mesmo, né? Mas Eu acho também. Eu gosto muito de preto porque eu acho que é uma coisa neutra, sabe? Então, quando eu vou sair de casa, eu não penso muito. Eu boto preto e vou, porque eu sei que vai servir para qualquer situação, né? e Lucas, hoje você formou, você teve sua formação na Cal, né, de ator. Qual você teve alguém, assim, que era uma pessoa que você sempre sonhou em conhecer, que você teve a oportunidade de vir a conhecer por conta do seu trabalho? Há algumas. Há algumas. Eu acho que, assim, o fato de ter estudado no Rio também deu muita oportunidade de assistir peças, assistir coisas, né? Mas eu conheci um pessoal. Recentemente tive uma experiência ótima, porque no espetáculo, ele tem uma participação em off, né? Para quem não sabe que participação em off é a voz da pessoa só, né? Gravada. É da Du Moraes, que é uma grande atriz que os mais velhos lembram dela das frenéticas, né? E os mais novos lembram dela do Sítio do Capão Amarelo. E ela aceitou a participar do espetáculo. Eu não a conhecia pessoalmente, o Gabriel sim. E aí, quando a gente fez o espetáculo em Niterói, a gente convidou para que ela assistisse e ela foi assistir. E subiu no palco com a gente, falou coisas lindas pra gente. Ela não tinha visto o espetáculo ainda, né? Então, essa foi uma experiência ótima, por exemplo. É uma pessoa que eu assisti a infância inteira, e também depois, quando eu fiquei mais velho, porque ela é uma excelente atriz. E a gente estava no palco com ela, um projeto E nosso de dois alguém da jovens. atualidade, que já teve oportunidade de conhecer Alguém? Perdão. algum ídolo, por exemplo, de atual. Eu pensei a atualidade agora, que você fala, cara, o trabalho desse cara é foda, um ator foda que você admire. Cara, eu conheci algumas pessoas.
Teve uma vez que eu fui num evento de uma peça, fui com um dos coordenadores da Cal que eu conheci e conversei com a Natália Timber, que é uma referência para qualquer ator e atriz. Tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas. Tô tentando lembrar aqui que é muita gente, mas assim, não sei se. Da mágica ainda falta conhecer alguns. As minhas referências da mágica eu ainda não conheci. Você até perguntou lá e eu não falei, né? Eu falei de alguns, mas não continuei falando. Ah, mas conheci muita gente legal. A mágica dá a oportunidade da gente conhecer muita gente e muitos lugares que eu acho que sem a mágica eu não conheceria, sabe? Então, a Mônica falou Francisco Oco. Pois é. Então, Francisco Oco, a Mônica é mãe do Gabriel, que dirige o espetáculo. Tá comentando aqui. É, o Francisco Oco, a gente foi, eu e o Gabriel, num evento uma vez, que o Francisco Oco estava lá, e a gente ficou conversando com ele um tempão também. Isso é o mais legal, né? Porque são colegas de profissão, mas todo mundo assiste, assistiu coisas. Então você sentar com a pessoa ali, conversar, bater um papo sobre a profissão, sem essa coisa de, como se diz, de tiete, né? Não é isso, né? Você quer falar com a pessoa, você quer ouvir o que a pessoa tem a dizer. Francisco foi uma pessoa que a gente teve a oportunidade de fazer isso também. Isso é muito legal. E como que você lida hoje, ô Lucas, com a questão da, de uma fama? E querendo ou não, você é um cara conhecido, né? Como que você lida com isso? Olha, cara, eu não acho que eu seja uma pessoa famosa, assim, sabe? Até porque a TV, hoje as pessoas estão bem mais na internet do que na TV, né? Claro que quando você faz alguma coisa na TV, mais gente conhece. Mas é diferente de uns anos atrás, né? Você ia na TV e todo mundo sabia quem você era. Mas assim, de vez em quando eu vou em algum lugar, principalmente aqui em Itaperuna, e alguém para e fala assim: ah, eu vi você em tal lugar, eu vi você em tal outro e tal. Mas assim, eu, sinceramente mesmo, falando assim, sem nenhuma modéstia, eu não tenho essa vaidade de ser conhecido, sabe? É, Não é como eu isso que disse, você almeja, né? Você almeja não, levar seu trabalho para exatamente. entreter e trazer uma alegria para as pessoas, Sim, né? ó, eu, nunca foi uma vontade, sabe? Aliás, eu acho ser anônimo maravilhoso, cara. Mas assim, a minha intenção é sempre fazer o que eu gosto, que é o meu trabalho, e oferecer isso para mais gente e ir para mais lugares, porque não só por mim, não só para eu estar lá, mas porque eu acho que eu posso oferecer alguma coisa de interessante para as pessoas, né? Então eu encaro assim, quando as pessoas falam comigo, ah, eu vi você em tal lugar, ou eu tava, acho que um dia depois que o programa do Mion foi ao ar, isso foi gravado, né? Antes. Aí eu tava no consultório aqui em Itaperuna, eu tava esperando pra ser atendido. Aí eu fui dar o nome lá, eu disse, ah, ué, Lucas, ah, foi você que tava não sei o que lá, foi. Aí outra pessoa que tava sentada assim, né? Agora eu vou Esperando, te fazer uma pergunta, falou assim, uma não, a curiosidade pessoa, pessoal. a pessoa que estava Como, sentada falou assim, ah, você que tá. Eu agradeço, porque a pessoa viu e se ela tá falando é porque ela gostou, mas não tenho essa vaidade, não, não mesmo. fazer uma pergunta agora pessoal, Lucas. Como é que é para você que ter que ter, vamos botar assim, levar na fingir costume de estar indo para gravar um programa na Globo, que, querendo ou não, hoje, ainda até hoje, a Globo é uma das maiores emissoras do nosso país, né? É uma exposição gigantesca, né? Como é que foi fingir costume de entrar na Globo para gravar um programa?
Cara, olha, eu. É engraçado que assim, o Hulk, o Faustão e o Ratinho, eu cresci assistindo desde criança, né? Todo mundo, eu acho. Via sempre, né? A internet não era tão comum quando a gente era pequeno, então assistia lá sempre. O Mion menos, porque o Mion ele fazia legendários, né, e tal. Mas, claro, também conhecia. Mas são duas coisas, assim. É estranho, porque você chega do nada, você tá do lado e batendo papo com uma pessoa que você viu sua vida inteira. Mas, por outro lado, eu encaro muito assim, muito profissionalmente, sabe? Eu acho assim, se me chamaram, é porque viram alguma qualidade no meu trabalho, né? Então não tem porquê eu ficar super nervoso. Assim, nervosismo tem em Mas te todas deu as um frio na apresentações. barriga. Na hora que você botou o pé dentro da cama, você falou, olha onde eu cheguei. Te deu um friozinho na barriga. Aquela sensação, tipo, de borboleta no estômago. Quando a gente chega num lugar que fala assim, poxa, olha onde eu consegui chegar com o meu trabalho. Quer dizer, por exemplo, ser chamado para participar do programa numa das maiores emissoras do país. E Sim, é uma estrutura gigantesca, né? sim. Ah, dá. Não, quando você passa na roleta. Dá um friozinho na barriga. Você passa na roleta, você dá de cara com a estátua do Roberto Marinho. Assim, bem-vindo à Globo. Então, é claro, né? Você fica super feliz, dá uma coisa assim. Mas então tem isso, no primeiro momento tem isso. Mas eu acho assim, eu me dedico a vida inteira, sabe, para fazer o melhor trabalho que eu consigo, para oferecer isso para as pessoas, né? Eu faço por mim e pelas pessoas, então sempre pensando em oferecer para o público uma coisa de qualidade. Eu acho que se me chamaram é porque viram que ia ser útil para o programa, para os programas. Então, teve isso. Primeiro, quase todos eles têm um ensaio antes, no palco, sem a plateia, obviamente, sem o apresentador. Mas tem um ensaio, então isso te deixa mais seguro, né? Para você ver câmera e tal. Mas eu não sei, cara. Eu tava conversando isso outro dia com um amigo. É muito doido você do nada, você tá na frente da pessoa que você viu sua vida inteira na televisão. Mas por outro lado, cara, ele tá fazendo o trabalho dele, eu tô fazendo o meu, né? Não encara assim, a pessoa tem uma importância maior, eu tenho uma importância maior. Porque acho que isso que deixa as pessoas inseguras, né? Tipo assim, quem sou eu perto do. Não, ele é um apresentador e eu sou o mágico. Eu faço um bom trabalho, por isso que eu tô aqui. Então, de igual para igual, eu vou lá. E eu tenho uma coisa que quando eu entro no palco, eu acho que isso é por conta do tempo, né? De ter começado novo. O palco é o lugar que eu me sinto mais à vontade, sabe? Às vezes eu tô no aniversário e não tô tão sentadinho assim, quieto, e não tô tão à vontade quanto eu tô no palco. Então eu vou vendo as aberturas que o público e que as pessoas que estão ali no palco me dão e vou brincando e tentando me divertir ao máximo. Eu acho que isso faz também a gente ficar. Não é que não tem nervosismo, mas assim, aquele nervosismo que atrapalha você fazer o trabalho, eu acho que o que faz isso não acontecer é você, primeiro, estar seguro do que você faz. Então, pô, me chamar para ir lá, eu vou fazer uma coisa que eu estou acostumado a fazer, né? Que aí eu tenho segurança de fazer. E segundo, eu vou para me divertir, né? Eu não tenho que provar nada para ninguém, eu não tenho que ser, né? Não tenho que provar nada. Eu vou fazer o que eu estou acostumado, vou fazer da melhor forma e vou tentar me divertir. Então eu coloco isso na minha cabeça. Então sai qualquer pressão de ter que, né, provar ou ser o melhor. Eu vou para me divertir. E eu acho que isso que faz a coisa ficar natural, assim, sabe?
Eu, vamos falar, voltar um pouco lá atrás, na sua parte de na sua personalidade de ator, vamos dizer assim, né? Como participou de um seriado da Disney, né? Era um filme. Foi um filme. Como é Sim. que foi para você? Como foi a experiência? Foi muito bom. Na verdade, esse filme ele foi produzido por uma produtora, não foi produzido pela Disney, né? E aí também tem essa diferença. Então, eu fui contratado por uma produtora para fazer esse filme e o filme foi vendido para a Disney. Na verdade, são 3 filmes, né? Uma trilogia. Mas foi muito bom. Foi a primeira experiência que eu tive com cinema. Mas eu tive a sorte também de estar trabalhando com amigos. Então, o Gabriel, que dirige Fora desse Mundo, era um dos atores que fazia comigo. Tinha o Rafa também, que eu já conhecia, que fez junto comigo. O diretor também eu já conhecia. Foi ele que me indicou para esse trabalho, né? Então, apesar de ter sido a primeira experiência, eu fui descobrindo ali junto com pessoas que eu já conhecia. Então, eu fui com o mesmo pensamento. Vou tentar fazer o melhor possível e vou tentar me divertir ao máximo. Entendeu? E qual foi o filme É um filme infanto-juvenil chamado Família Craft. É uma trilogia. que você São participou dos três? dos 3. Eu faço o vilão dos 3. E como que é, assim? Como que foi fazer um vilão de um filme que depois foi vendido para Disney? Foi bom, foi muito divertido. O personagem era divertido. Eu tava com 2 pessoas também que eu já conhecia e gostava, então a gente foi criando coisas ali. E é isso, a gente fui também sem essa pressão, né? Eu nunca penso assim, é claro, quando você recebe o convite para fazer, seja filme, seja um trabalho, ou tipo, vamos fazer no teatro, você fica super feliz. Fala, nossa, vou fazer no Teatro Municipal de Niterói, ou vou fazer um filme, ou vou fazer na Globo. Claro, então inicialmente tem uma coisa assim, você fica feliz por isso. Mas depois eu tiro um pouco isso da minha cabeça para não ficar me pressionando. Então eu falo assim, não, peraí, eu vou fazer lá o que eu faço sempre. Vou fazer lá o que eu sei fazer. E aí, para não ficar essa. Qual é assim, a história, mais ou menos, do filme? Então, esse filme, ele é para um público específico, né? Os protagonistas, eles são 3 youtubers de YouTube, não os personagens, né? Eles são realmente youtubers. E eles têm, cada um tem o seu canal daquele jogo Minecraft. Por isso por isso é Família Craft, né? Eles têm esse grupo. E aí a produção criou um roteiro em cima desse, desse tema deles, né? Para fazer o filme. Então é dentro desse universo, assim, é uma coisa de aventura, de tesouro, né? Uma coisa infanto-juvenil nesse tema. Os 3 filmes são assim. Sempre tem que ir atrás de um tesouro, de uma aventura, de alguma coisa. Bem nesse universo do Minecraft. E para esse público, né? Infanto-juvenil, que é o público do canal deles, né? E hoje, por exemplo, se surgisse uma oportunidade de você fazer um filme, e pode ser para Disney, pro Globoplay, assim, num seriado, tipo, aquele que faz muito sucesso, é o DPA, né? Detetive de Sim. Pega. Você aceitaria participar do filme e falasse sobre magia, mágica? Sim. Eu me divirto com tudo, cara. É, e esses filmes, assim, apesar de eu não fazer show infantil, né, de mágica, meu público é um público adulto, mas os personagens de séries e filmes infantis é sempre divertido de fazer, né? Então, eu toparia, com certeza. Do que você espera de deixar como legado?
no mundo do ilusionismo? Quais são suas ambições a longo prazo? Olha, primeiro, assim, eu espero fazer esse espetáculo Fora desse Mundo, que é o nosso projeto, que é um filho, praticamente, que a gente pariu. Eu espero fazer ele no máximo de lugares possíveis, circular ao máximo, e espero que durante muito tempo, muitos anos, como alguns espetáculos no Brasil, o mesmo espetáculo circula durante 10, 15 anos. Espero criar outros, não só de mágica, mas também como ator. E eu acho que assim, tem uma frase do espetáculo Fora desse Mundo que eu falo no final, no momento lá, né? Que é assim, que é até uma adaptação de uma frase que foi dita pelo Contardo Caligares, que é aquele psicanalista que faleceu, né, há um tempo atrás, que a gente diz assim, para se ter uma vida interessante, não precisa ser épico, nem extraordinário, não precisa estar num palco e muito menos recebendo aplauso. Só precisa da qualidade de presença de quem está vivendo aqui e agora. Então, assim, eu não tenho uma ambição de fazer história ou de ser lembrado. O que eu quero é que, se em algum momento alguém lembrar de mim, que fale assim, cara, esse menino fazia um bom trabalho, um ótimo trabalho. Ou, quando eu vi o show desse menino, eu me diverti, sabe assim, eu ri. Então só isso pra mim já valeria a pena, sabe? E, Lucas, hoje quais são os maiores nomes do ilusionismo no Brasil? Então, no Brasil, É, no Brasil é difícil, né? Eu digo assim, popularmente, porque quando você fala assim, fala o nome de um mágico no Brasil, é muito difícil você lembrar. Tem muitos mágicos bons, mas é muito difícil você dizer um nome. Por exemplo, quando você pede alguém assim, fala o nome de um mágico conhecido. Dificilmente a pessoa fala, eu nunca ouvi alguém dizer o nome de um mágico brasileiro. As pessoas falam do Mister M, falam do David Copperfield. Eu sei te dizer assim, tem nomes popularmente conhecidos no mundo. Eu acho que o David Blaine e o David Copperfield são um deles, são dois deles. Mas tem nomes que são desconhecidos do público, mas que são uma referência para os mágicos. Muitas vezes são mais interessantes do que os que têm nome. Mas assim, o David Blaine é uma referência. Eu tenho dois que eu gosto muito que também são referências. Um se chama Dani da Ortiz, é um espanhol, que ele é um dos melhores do mundo na cartomagia, que é a mágica com baralho, mágica com carta. Ele é mais conhecido entre os mágicos e é conhecido também na Espanha. Tem um mágico inglês que se chama Darren Brown, que ele faz espetáculos também em teatro, que eu gosto muito, é um dos que eu mais gosto, também é uma referência. Lá no Reino Unido ele é bem conhecido popularmente, aqui não. Mas esses são uns três, assim, inclusive eu tenho. Não tenho aqui. Foi um quadrinho deles. São os três que eu gosto muito. Tem uma outra referência para todo mágico também, chamado Juan Tamariz. Ele é praticamente uma lenda viva da mágica. É um espanhol. Na Espanha ele é super conhecido, ele é uma estrela. Aqui no Brasil e em outros lugares não muito. Mas para os mágicos ele é uma das maiores referências vivas ainda. Ele é vivo. Então, mais essas referências não são tão conhecidas do que as conhecidas. Né? e Lucas, para agora, para a gente encerrar esse papo com chave de ouro, eu gostaria de pedir para você mostrar para gente um truque ao vivo, que a gente adoraria ver um pouco da sua magia em ação. Vamos, vou tentar. Vamos ver se dá certo. Peraí. Vou pegar esse bloco aqui
É uma prancheta, né? Com umas folhas, elas estão em branco. É, Eu vou escrever aqui uma previsão. Então, peraí. Eu quero, Ricardo, que você pense num número de 2 dígitos. Pode ser de número. 1 a 10 ou qualquer Não, dígito. de 10 a 99. O que você quiser. Dois Tá, dígitos. Podem ser números repetidos, podem ser diferentes. Eu acho que diferentes fica mais difícil, mais interessante. O número que você quiser. É importante também para quem está vendo a live, ele não combinou nada. Aliás, não teria, não teria sentido a gente combinar, né? né? Senão não seria mágico, então realmente a gente não combinou nada. Eu vou fazer uma previsão aqui, eu quero que você pense nesse número. Então vou escrever aqui. Posso pensar? Pode. Pensei. Pensou? Vou deixar a caneta aqui. Aliás, a caneta está aqui, vou deixar ela aqui assim. Todo mundo vê. Então a previsão está aqui. Vou tentar me afastar para vocês verem que não tem nada. Tá? Você pensou num número de 2 dígitos, certo? Certo. Certo. Para ficar só uma pergunta. Eles são repetidos, os dígitos? Né? Foi não ouvir. Os dígitos são repetidos? Não. Não, perfeito. Então, para ficar mais difícil, vou pedir para você fazer uma última coisa antes de me dizer qual número você pensou. Inverte a ordem desses números. Por exemplo, se você tiver pensado no número 12, ao invés de você me dizer 12, você vai me dizer 21. Mas não fala ainda, tá? Então, inverte esses números. Inverteu? Então, a partir de agora, esse é o seu número. Então, você pensou em vários números, provavelmente mudou de ideia. Você pensou em um e você inverteu a ordem deles para ficar ainda mais difícil. Perfeito? Certo. Pela primeira vez, pode falar o número para a gente? Pode falar? Pode. 56. 56. Você tinha pensado no 65, provavelmente, né? Porque Não, eu você inverteu. inverti para 65. Sim. Você inverteu para 56. Não, era 56. Eu inverti para 65. 65. E você me falou agora 65, né? Ou Isso, 56? Você me falou 65? isso, 65. Ah, tá. Que bom. Eu coloquei aqui, Ricardo vai escolher o 56, que foi o número que você pensou, não foi isso? Exata. Exata. Não sei se está invertido. Está invertido ou não? Dá para ver. Não, deixa eu ver. 56. É isso mesmo? Ricardo Tá vai escolher o invertido o 56. papel. Mas acho que dá para ver quem está em É, casa, né? Que é o 56. é, não tem. Realmente, essa eu não esperava. Você sabe que tem uma coisa, antes da gente terminar? Aqui, por vídeo, né, no Instagram, sempre a gente duvida do que é verdade ou mentira, principalmente com a inteligência artificial e tal, né? Mas é legal porque aqui por vídeo, e tá ao vivo, as pessoas sabem que não tem nada preparado, né? Não, e Então, por também exemplo, um número, é um número muito específico. E é, você não saberia um motivo pelo que é, eu escolhi esse número exatamente. aleatoriamente. Esse número. Mas, por exemplo, ó, para mostrar uma coisa, eu gosto de mostrar como se fosse um teste, como que os olhos enganam a gente, né? Isso aqui é uma carta, um valete de copas. Tom,
Peraí. Valete de copos. Ele tem um furo aqui, ó. Dá pra ver meus olhos através, tá vendo? Dá pra ver. Ó. E a ideia da mágica é justamente enganar a percepção. Por exemplo, se eu viro, você continua vendo o furo. Só que ele não é um furo, ele nunca existiu. Na verdade, isso aqui é um adesivo. A carta sempre foi inteira, desde o início. Os olhos enganam a gente, né? E com isso, é, eu totalmente sem palavras, eu peço a vocês que estão entrando, que estiveram durante a live, para mim seguir o meu perfil. Bastante, bastante engajamento. Isso ajuda bastante o trabalho, tanto meu quanto do, para cada vez mais a gente ser conhecido. E Lucas, você quer deixar um recado para alguém, para aquelas pessoas que fizeram te contratar, uma empresa quer te contratar, um evento empresarial, como é que ela faz para entrar em contato com você? Bom, ela pode entrar em contato através do site. No site tem todas as informações sobre os formatos de shows. Enfim, lá você pode tirar suas dúvidas também. O site é lucastoledoilusionista.com.br. No Instagram aqui, lá na minha bio, tem um link. Quando você clica lá no link, você vai ver o site, você vai ver um atendimento pelo WhatsApp, tem um e-mail, tem um vídeo promocional, tem todas as informações que você precisa. Então a pessoa pode clicar no link da minha bio e lá ela vai encontrar todas as informações e todas as formas de fazer contato para fechar uma apresentação. Mais uma vez, Lucas, eu quero te agradecer por ter aceito esse convite, Eu que aberto um agradeço. espaço na sua agenda, dizer que assim que você voltar para o seu espetáculo a Itaperuna, eu irei assistir. Eu tenho muita. Eu gosto muito desse tipo de espetáculo. E hoje a gente encerrou a nossa. Para quem perdeu isso na live, ou não vai conseguir assistir a live do dia, é só não se preocupem. Esse episódio vai ficar salvo aqui no meu perfil. Eu vou mandar o pedido de colaboração para também ficar no dele, para quem quiser achar os dois perfis. E daqui a pouco, o áudio da live do episódio vai estar disponível nas principais plataformas de áudio. O link está lá na bio do Instagram. E assim a gente encerra a nosso mês de junho. Espero vocês na próxima terça-feira, às 19 horas, para a gente iniciar mais uma agenda de episódios. Mais uma vez, tá? Você quer deixar algum recado, alguma mensagem final? Eu que agradeço, foi um prazer e obrigado a todo mundo que assistiu. Beijo para todo mundo. Obrigado, Lucas. Tchau, tchau. Tchau, tchau.